Eu sou a Gabi Eu sou o Lucas. e hoje nós somos convidados para falar um pouco sobre a nossa vocação matrimonial. Bem, nós somos catequistas aqui na Paróquia Santa Luzia. Nós somos casados há 1 ano e 5 meses. Estamos esperando aqui a nossa primeira filha, a primeira de muitos, com fé em Deus. Amém. E a gente vai falar sobre a vocação matrimonial. Sim, Minha então, princesa pode começar. a vocação matrimonial, como todas as outras vocações, é um chamado, né, que a gente tem, que às vezes demora um pouco mais para a gente entender e outras vezes nem tanto. No meu caso, quando eu era mais jovem, eu tinha essa dificuldade, né, de, eita, será que eu quero realmente... Eu sempre tive essa vontade de casar e ter filhos, mas chega uma certa idade, quando a gente está envolvido nas coisas da igreja, será que eu não quero ser freira? Será que realmente é da vontade de Deus que eu case? Mas com o tempo a gente vê que aquela vontade de constituir família, aquela vontade de ter filhos vai se aprimorando na gente. E se aprimorou ainda mais quando eu conheci esse jovem, que aguçou ainda mais essa vontade de casar, de constituir uma família com ele, que tinha os princípios alinhados com os meus. E era realmente isso que eu queria. Pois é, ao contrário dela, eu nunca tive dúvidas sobre o caminho que eu queria seguir, sobre o caminho que Deus tinha preparado para mim. Eu sempre sonhei em ser pai, sonhei em ser marido, sonhei em constituir uma família de fato, uma família aos moldes de Deus, né? E até uma coisa interessante que a gente tem que pontuar, né, até como no papel de catequistas, é sobre aspectos importantes do casamento. O primeiro aspecto, que é o mais básico, é a abertura à vida. E quando a gente casou, a gente já tinha a expectativa e tinha uma ansiedade de ter o primeiro filho logo. E ela até tinha medo de que viesse um filho atrás do outro, só que a gente casou e a gente sempre foi aberto, a gente nunca usou contraceptivos nem nada e nem vamos usar com fé em Deus. E demorou 1 ano até que ela engravidasse de fato. E isso já foi um ensinamento grande para nós sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso e a vontade dele é sempre soberana e sempre impera sobre a nossa. Então nós esperamos 1 ano até que a Gabriela engravidasse e vai ser assim de novo depois que a neném nascer. Nós vamos esperar de novo, se for para demorar 1 ano, 2 anos, se for para ver logo em seguida também, a gente vai acolher, porque um casal que está aberto à vontade de Deus, um casal que está alinhado com os princípios da igreja, vai querer seguir o que Deus planejou para ele. E o que Deus planejou para nós? Planejou uma família. Se a gente vai ter só uma filha, se a gente vai ter 10 filhos, isso é da vontade de Deus. É Deus que decidiu. E a gente está aqui só para ser instrumento na mão dele. Muitas vezes as pessoas pensam que o sacramento do matrimônio, é você casar e depois, se não der certo, separar. Também não tem essa parte. Você não tem essa escolha. Você que é cristão, que é católico, quando você escolhe viver esse sacramento do matrimônio, essa vocação que você realmente foi chamado, é para o resto da vida. Então, independente se acontecesse alguma coisa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, se acontecesse, Deus o livre ele me trair, não vai acontecer com fé em Deus, mas eu teria que, no meu papel de esposa, perdoar. Do mesmo jeito, se acontecesse comigo, que eu cometi alguma traição contra ele, é o papel dele nesse matrimônio, nesse sacramento, nessa vocação, me perdoar, porque foi isso que a gente escolheu. É esse chamado que a gente tem e espera ser um grande testemunho, viver muitos e muitos anos dando testemunho desse matrimônio, dessa vocação que a gente foi chamada. E também é sacrifício, né? O dia a dia do matrimônio é sacrifício. Claro que no começo tem toda a alegria, é uma lua de mel de fato, né? Tudo bonitinho no começo. Depois vão ali acontecendo algumas dificuldades, a rotina, defeitos que não apareciam no namoro, no noivado, aparecem ali no dia a dia, quando você está debaixo do mesmo teto. E é aí que acontece o verdadeiro amor. Porque antes, eu sabia que eu amava a Gabriela e eu sabia que ela me amava também. Só que o verdadeiro amor é o amor que é construído nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, quando chega ali a rotina, o... quando começa a mesmice, quando todos os dias parece que são a mesma coisa, e continua aquela vontade de ver ela, continua aquela vontade de estar com ela e ela estar comigo, e a vontade de querer fazer o bem para ela acima de tudo, querer a felicidade dela acima da minha própria, é aí que nasce o verdadeiro amor. Porque hoje em dia, no mundo tão adepto do prazer como esse que a gente tem, as pessoas querem se satisfazer em primeiro lugar, querem se amar em primeiro lugar. E às vezes um erro comum que acontece no casamento é de achar que eu estou no casamento para que eu seja feliz.
E isso é errado. Eu tô no casamento para fazer ela feliz. E ela tá no casamento para me fazer feliz. E eu faço sem esperar nada em troca. Eu também. Porque esse é o segredo do amor. Isso é que é amor verdadeiro. E como eu sempre falo para ela, né? O cônjuge é a única pessoa que a gente escolheu amar do jeito que ela é. Porque o nosso pai, a nossa mãe, os próprios filhos, a gente não escolhe o jeito que eles são. A gente não escolhe a cor da pele, não escolhe a cor do cabelo, a cor do olho, o temperamento, a personalidade. A gente ama porque ama. O esposo, a esposa, não. A gente escolhe amar aquela pessoa que teve uma criação diferente da nossa, que vem de uma família diferente da nossa. No nosso caso, a gente teve criações bem diferentes. As duas boas, mas de maneiras diferentes. E mesmo assim a gente conseguiu se unir e consegue se completar, né? A gente se completa Bastante. perfeitamente. Amém. E é isso.